Nós vamos dar continuidade ao assunto. Na aula anterior nós terminamos de falar sobre as estruturas bacterianas e terminamos falando aqui sobre uma forma de resistência desses micro-organismos que nós vamos precisar na nossa vida, no nosso dia a dia como biomédicos no diagnóstico. Então terminamos falando aqui sobre a formação dos esporos bacterianos. E hoje nós vamos entrar num outro ponto, no outro assunto, que é a fisiologia bacteriana. Nós vamos falar de pontos importantes da fisiologia bacteriana, então não é um assunto que vai se esgotar aqui. Nós vamos falar sobre esse assunto em tópicos e pontos importantes que nós vamos precisar usar no nosso dia a dia no diagnóstico microbiológico. Então nós vamos falar apenas de alguns pontos aqui da fisiologia bacteriana. Antes de nós começarmos a falar sobre a fisiologia bacteriana, nós precisamos entender alguns conceitos importantes. Então a fisiologia ela é o ramo da biologia que estuda as múltiplas funções dos seres vivos, incluindo o metabolismo. Então o metabolismo é o conjunto de reações bioquímicas que controla a síntese e degradação de substância nos seres vivos. Então um ponto que nós vamos tratar grandemente aqui dentro da fisiologia bacteriana é a nutrição bacteriana. Então aqui dentro do metabolismo nós vamos ver dois termos importantes, que é o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo a gente entende pela construção de moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Isso nós já vamos fazer um intercâmbio com uma estrutura que nós conversamos, que é o ribossomo, que está envolvido com síntese proteica. Então a síntese proteica nada mais é do que a construção de moléculas orgânicas complexas a partir de moléculas simples. Então lá quando nós vimos a função do ribossomo, nós vimos que ele pega moléculas simples ou aminoácidos, junta esses aminoácidos e vai formar uma molécula mais complexa, que é a proteína. Quando a gente pega algo para construir, ou seja, quando constrói uma molécula orgânica complexa a partir de moléculas simples, aqui no exemplo, aminoácido transformando em proteína que é mais complexa, nós temos o anabolismo. Isso acontece nas bactérias? Acontece sim. Nós vimos lá que a síntese proteica é extremamente importante para a manutenção de uma célula bacteriana. Na verdade, é importante para a manutenção da organização de todos os seres vivos. A gente traz aqui para dentro do assunto que a gente está comentando, que é a fisiologia bacteriana. Nós temos aqui dentro do metabolismo também um conceito importante que a gente chama de catabolismo. E o catabolismo é o contrário, né? É a quebra de compostos complexos em compostos simples, como acontece lá na glicólise, por exemplo. Então eu vou pegar uma molécula complexa, como a glicose, por exemplo, que tem 6 carbonos, e vou transformar dentro de um processo, eu vou transformar isso numa molécula mais simples. E quando eu quebro algo mais complexo em algo mais simples, eu tenho a liberação de energia. Eu vou mostrar um pouquinho mais lá para frente como é que acontece isso, lógico, apenas de forma superficial para a gente ter uma ideia. E aí quando eu tenho a quebra de compostos complexos em compostos simples, eu tenho o catabolismo. Então esses dois pontos aqui, tanto a transformação de moléculas orgânicas complexas em simples, ou a transformação de coisas simples em mais complexas, elas são importantes aqui dentro do metabolismo, dentro da fisiologia bacteriana e principalmente dentro da nutrição bacteriana, que é um ponto importante para o biomédico ter conhecimento. A nutrição bacteriana ela é extremamente importante porque o micro-organismo ele necessita de um ambiente propício com todos os constituintes físicos e químicos necessários para o seu crescimento. Nós vimos em aula prática, quando nós conversamos sobre meios de cultura, nós vimos lá que para cada micro-organismo, para cada grupo de micro-organismo, eu tenho uma receita nutricional, né, que vai propiciar para ele as moléculas, os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento e a sua multiplicação. E dentro do diagnóstico microbiológico, nós vimos
que eu preciso cultivar in vitro os micro-organismos que estão dentro de uma amostra biológica que veio de um possível processo patológico. Então eu preciso oferecer para ele constituintes físicos, né? Como temperatura, como condições de pH adequada e, consequentemente, também de nutrientes, porque senão ele não vai crescer. Então, o que nós precisamos entender aqui dentro da nutrição dos micro-organismos, e que isso serve também como analogia para todos os seres vivos, é que eu pego este nutriente, eu obtenho este nutriente a partir de onde? Do ambiente, né? Então, esses nutrientes... Então, seja o ser vivo, nós seres humanos ou qualquer outro ser vivo, de onde é que nós obtemos os nutrientes? Nós obtemos de um ambiente, né? Então, é do ambiente que nós obtemos esse nutriente. A bactéria também vai obter. No nosso meio de cultura, de onde é que ela vai obter esse nutriente? Do ambiente agar, né? Do ambiente meio de cultura que nós vamos oferecer para que ele se multiplique. Esses nutrientes que são obtidos a partir do ambiente, eles são divididos em macronutrientes, micronutrientes e fatores de crescimento. Nós vamos entender o que é cada um desses conceitos aqui. O que nós precisamos entender aqui nessa imagem é que nós obtemos os nutrientes do meio ambiente, seja ele macronutrientes, micronutrientes ou fatores de crescimento, obtemos ele para construção celular, para manutenção do nosso metabolismo, né? Então eu preciso para manter a minha célula íntegra, viva, funcionante, mantendo o seu metabolismo. Falando de micro-organismo, é isso que ele vai fazer. Quando eu falo de macronutrientes, eu não falo do tamanho desse nutriente, mas eu falo da quantidade que ele é exigido por determinado ser vivo. Então, nós estamos falando de micro-organismos. Então, nos micro-organismos, os macronutrientes, eles são classificados. Então, eu tenho algumas coisas que são exigidos em grande quantidade por esses micro-organismos. Mas não esqueça que nós estamos falando de um ser microscópico. Nós estamos falando de micro-organismos, não estamos falando de um ser vivo mais complexo que precisaria desses macronutrientes em grande quantidade. Aqui as bactérias eles vão exigir uma determinada quantidade, mas em gramas, por exemplo, né? Então eles exigem muito carbono, então tantos gramas de carbono, tantos gramas de oxigênio, de nitrogênio. Então os que são exigidos em maior quantidade, eles são classificados como macronutrientes. Cada um desses compostos que são classificados como macronutrientes, eu tenho que oferecê-los no meio de cultura, senão o micro-organismo não vai se desenvolver. Então, como nós vimos na imagem anterior, eu preciso obter esses macronutrientes do ambiente para que a bactéria consiga se desenvolver. Cada uma delas vai ter a sua funcionalidade, então eu não vou obter o nutriente do meio ambiente simplesmente por obter, não, eu vou obter eles por algum motivo, por algum objetivo. Então carbono, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, eles estão incluídos, né, como constituintes, por exemplo, de carboidratos, de lipídios, né? Nós vimos quando falamos de estrutura bacteriana, uma das estruturas que é formada por lipídios é a membrana celular, né? A bicamada fosfolipídica. Então, de onde é que eu vou obter, vamos dizer assim, tijolos para construir essa estrutura membrana? Vou obter de onde? Macronutrientes do ambiente para construir essa estrutura. Proteínas, ácidos nucleicos, então se a célula bacteriana precisa se replicar, por exemplo, ela vai obter esses materiais que vai construir o ácido nucleico que vai formar uma nova célula. E assim, dentro ainda dos macronutrientes, eu tenho outros elementos como potássio, cálcio, magnésio, ferro, que também ainda são classificados dentro dos macronutrientes, mas eles não são exigidos em gramas, né? São exigidos agora em miligramas. E cada um desse aqui também vai ser obtido porque dentro da célula bacteriana ele vai ter uma funcionalidade. Então o potássio está envolvido em atividade enzimática, o cálcio na resistência ao calor. Lembra quando nós falamos do esporo bacteriano? Quando nós vimos quando ocorre a desidratação do esporo bacteriano, o que acontece? O influxo de cálcio, né, a entrada de cálcio e a água saindo.
Então eu preciso, lógico que o cálcio não é só para isso, isso aqui é apenas um exemplo. O cálcio tem outras funcionalidades. O magnésio, ele funciona como cofator de enzimas, como complexos com a moeda energética, o ATP, estabiliza ribossomos, que nós vimos que é uma estrutura bacteriana que está envolvida com síntese proteica, estabiliza as membranas celulares. Então, cada nutriente, cada macronutriente desse obtido pelo micro-organismo, ele vai ter uma funcionalidade dentro da célula. Nós temos os elementos também que são exigidos em poucas quantidades, né? Então, nós temos alguns micro-organismos que são exigentes, que precisam de determinadas substâncias, e essas substâncias elas não são necessárias em grande quantidade, mas mesmo assim elas são necessárias para o metabolismo, para a fisiologia bacteriana. Então, cobalto, cobre, manganês, níquel, selênio são alguns exemplos de nutrientes, zinco, né, que são necessários, mas não são necessários em grande quantidade, são presentes em pequenas quantidades, por isso eles, aliás, são exigidos em pequena quantidade, por isso eles são classificados dentro dos micronutrientes, cada um deles com a sua funcionalidade, né? Cada um deles tendo uma função aqui dentro da célula. Depois a gente dá uma olhada melhor aqui nessa tabela. Então, o que nós temos que entender é que alguns micro-organismos, eles não necessitam, né? Nós conversamos sobre isso quando falamos de meio de cultura. Eles não são exigentes, eles não precisam de nutrientes em grande quantidade, eles não necessitam de uma diversidade de nutrientes para conseguir sobreviver. Mas alguns micro-organismos, eles são exigentes, né? Que aqueles fastidiosos, aqueles que precisam receber um cuidado especial para poder se multiplicar, senão eles não irão se multiplicar. E alguns desses micro-organismos, eles precisam, além dos macronutrientes e dos micronutrientes, eles precisam de fatores de crescimento. Então, compostos celulares, o que são fatores de crescimento? Compostos que alguns tipos celulares ou alguns micro-organismos necessitam em quantidades muito pequenas. A maioria dos micro-organismos são capazes de sintetizar. Então, muitos conseguem sintetizar essa necessidade extra, vamos dizer assim. Alguns necessitam que eles sejam adicionados onde? No meio de cultura. Então, tem muitos micro-organismos que eu preciso oferecer para ele algo a mais. Então, tem micro-organismos que só crescem na presença de vitaminas do complexo B, por exemplo. Tem micro-organismos que precisam que eu adicione ao meio de cultura um lipídio específico para ele consiga se desenvolver de uma forma satisfatória. E quando esses micro-organismos precisam disso, eu digo que eles são os fatores de crescimento que esses micro-organismos precisam para crescer. Esses compostos, seja ele macronutrientes, micronutrientes ou os fatores de crescimento, eles são compostos que entram na composição celular ou precursores de seus constituintes. Então, eu preciso de aminoácidos, e quem vai estar envolvido nessa síntese? De onde é que eu vou pegar os tijolos para construir esse aminoácido, vamos dizer assim? Do alimento, do nutriente, dos macro, micro e fatores de crescimento. As purinas e pirimidinas, que esses aqui já são exemplos de elementos que são necessários como fatores de crescimento. Então, aminoácidos, purinas e pirimidinas, às vezes eu preciso adicionar um meio de cultura, colesterol, vitaminas, como eu falei para vocês, não são todos que precisam. Então, vejam só, aqui dentro da fisiologia bacteriana e da nutrição, eu preciso conhecer a necessidade nutricional do meu micro-organismo, para eu poder oferecer no meio de cultura as condições ideais para ele se desenvolver, senão ele não vai se desenvolver. E se ele não desenvolver, eu tenho um grande problema. Eu tenho um grande problema porque ele vai estar presente causando um processo infeccioso, ele vai estar presente na amostra biológica, só que ele não vai crescer no meu meio de cultura. E por que ele não vai crescer no meu meio de cultura? Porque eu não estou oferecendo os nutrientes específicos para ele se desenvolver e eu conseguir multiplicar para poder fazer a minha análise. Tá? Então, eu preciso conhecer a nutrição. Nós vimos lá no meio de cultura que isso não é difícil. Eu vou precisar saber a necessidade nutricional de todos os micro-organismos. É quase que impossível isso. Mas nós vimos lá que os meios de cultura que nós utilizamos na nossa prática laboratorial, ele já vem com as suas especificações. Nós vimos isso em aula prática,
que o fabricante me diz os nutrientes que compõem esse meio de cultura, o fabricante me diz qual é o objetivo, ou seja, para quais micro-organismos eu utilizo aquele meio de cultura. E eu tenho no mercado uma diversidade deles e eu posso, através disso, escolher qual o melhor meio de cultura que contém os nutrientes específicos para desenvolver determinados micro-organismos. Aqui dentro da nutrição bacteriana, as bactérias exibem diversos mecanismos nutricionais, né? A predominante é a absorção através da oxidação de substâncias com alto valor energético. Então nós vimos lá que nós temos dois tipos, não esqueçam que nós estamos falando aqui de bactérias, né? Então se elas vão absorver, elas vão pegar esse material, esses componentes nutricionais da onde? Do meio ambiente, que nós vimos lá na figura dos slides anteriores, né? Então eles vão pegar isso do ambiente e eles vão passar através de quem? Dos nossos envoltórios celulares que nós já vimos lá. Nós vimos cápsula, nós vimos parede, nós vimos membrana celular. Nós vimos, quando falamos das estruturas, que ele não é totalmente fechado, né? Ele tem comunicação, ele tem uma permeabilidade seletiva, ele tem proteínas transmembranas formando poros que permitem a entrada desses nutrientes. Então a minha bactéria, apesar dela ter envoltórios celulares, mas ela não é um sistema fechado, não. Ela permite troca de substâncias do meio extracelular com o meio intracelular. Então nós vimos lá, nós temos dois tipos de bactérias, as gram-positivas e as gram-negativas, e essa característica de gram-positividade ou gram-negatividade está relacionado com a parede celular, né? Então nos gram-positivos, que tem aquela parede espessa, como é que acontece essa nutrição bacteriana? Elas sintetizam exoenzimas, ou seja, dentro do seu citoplasma elas vão produzir enzimas. Essas enzimas vão ser excretadas ou liberadas para o meio, né? E aí essas enzimas vão clivar os nutrientes e esses nutrientes serão captados pela proteína transportadora, como nós vimos lá. Então a substância é lançada para o meio externo da célula bacteriana, ela cliva ou quebra os nutrientes e depois ele absorve esses nutrientes. Não esqueça que quando eu falo de moléculas, né, de nutrientes, eu estou falando de moléculas complexas. Um lipídio é complexo, uma proteína é complexa, um açúcar é complexo. E muitas das vezes ele não consegue adentrar a célula bacteriana. Então, como é que as gram-positivas resolveram esse problema? Elas sintetizam as enzimas, liberam para o meio, quebram, e agora esse nutriente quebrado em fragmentos menores, eles são capazes de captar, de absorver através dos poros que atravessam parede e membrana. E aí vai estar disponível no citosol, no citoplasma da célula, para que entre em uma rota bioquímica para dar funcionalidade a essa célula. Nos gram-negativos, como é que acontece essa nutrição? Né? Nós vimos que os gram-negativos, eles também são caracterizados devido a possuírem uma peculiaridade na parede celular, né? Que é uma camada de peptidoglicano delgada, e onde eu tenho duas membranas. Nos gram-negativos tem a presença de porinas associado à membrana externa, olha só. Então nós vimos que a parede celular das gram-negativas está entre duas membranas. Então a parede externa, ou seja, aquela que está em contato com o meio ambiente, ela permite a passagem de moléculas, mas qualquer molécula? Não, moléculas de baixo peso molecular. Então são moléculas pequenas que conseguem penetrar. Nós vimos quando conversamos sobre essas estruturas, esses envoltórios celulares, que eles mantêm uma permeabilidade, mas a gente chama isso de permeabilidade seletiva. Quem são as moléculas que vão entrar? As moléculas de baixo peso molecular. No citoplasma eu tenho enzimas, né? Então nas gram-positivas ou nas gram-negativas eu vou ter no citoplasma proteases que vão quebrar proteínas, fosfatases, lipases que quebrarão lipídio, nucleases que quebrarão as bases nitrogenadas do material genético, enzima de degradação de carboidratos. Então não é só entrar na célula bacteriana, ele precisa entrar e dentro eu preciso ter um arcabouço bioquímico, ó.
de diversas enzimas que comporão a degradação dessa substância, que farão com que ela entre em uma rota bioquímica, por exemplo. Então, isso que nós estamos falando aqui é fisiologia bacteriana. Qual é a aplicabilidade que tem dentro da nossa área, dentro do nosso diagnóstico microbiológico? É porque eu preciso saber como é que eu obtenho esses nutrientes e como é que eles são processados, né? E nas disciplinas posteriores serão contemplados essa informação. Então, por exemplo, quando nós falarmos de fermentação, por exemplo, nós vamos ver que para que ocorra a fermentação é preciso captar um açúcar do meio ambiente, ele precisa penetrar por um poro, e quando ele estiver dentro da célula bacteriana, ela precisa de um arcabouço bioquímico, por exemplo, como um grupo de enzimas que serão responsáveis por quebrar, degradar essa substância, transformando em outras coisas que serão utilizadas no metabolismo bacteriano. Então, quando eu oferecer um meio de cultura para cultivar um determinado micro-organismo, eu tenho que saber que por trás disso tem uma fisiologia, tem uma nutrição bacteriana que eu preciso entender. E não é simplesmente dar qualquer nutriente, porque qualquer nutriente não vai permitir com que todos os micro-organismos cresçam. Como eu falei para vocês, ao entrar na célula bacteriana, ela vai precisar ser degradada, né? Então, ela precisa entrar. Então, no processo de fermentação, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a gente não vai entrar muito em detalhes aqui nessa questão, mas só para a gente ter uma ideia. Então, no processo fermentativo, o que é que vai acontecer? Eu vou obter esta molécula. Então, aqui, por exemplo, o açúcar, né? Obtive um açúcar do meio ambiente. Para ele entrar na célula bacteriana, ele tem que ter uma passagem, ele vai passar através dos envoltórios, parede, membrana, né? Então, a fermentação é o processo pelo qual os compostos orgânicos são parcialmente degradados. Então, só para nós termos uma ideia aqui, por exemplo, no processo fermentativo, eu vou primeiro obter a glicose. Onde é que está essa glicose? Está no meio ambiente. E o que é meio ambiente para mim? É o meio de cultura que eu estou oferecendo para o meu micro-organismo. Então, no meu meio de cultura vai ter glicose? Vai. A glicose se encaixa em qual daqueles constituintes nutricionais que nós falamos? Em macronutrientes, né? Açúcares para obter carbono, olha só. Açúcar para obter carbono. Carbono é um macronutriente. Então, eu preciso disso em grande quantidade. Então, só para a gente ter uma ideia, o que seria aqui mais ou menos como funciona a fisiologia, eu iria obter este açúcar do meio ambiente, ele ia entrar na minha célula bacteriana e um compartimento especial que é a mitocôndria vai acontecer aqui a fermentação, né? Então eu quebro a glicose, 6 carbonos, eu tenho um grupo de enzimas ou de reações químicas aqui que vão transformar ela em piruvato, que são 3 carbonos. E depois ela vai entrar numa rota bioquímica, né? Seja ela anaeróbica ou seja ela aeróbica. Se entrar pela via aeróbica, esse açúcar, esse piruvato vai entrar aqui no ciclo de Krebs, que acontece aqui, ó, dentro da mitocôndria, com o objetivo final. Então vai acontecer aqui diversas reações, né? Cadeias transportadoras de elétron e no final formando a moeda energética ATP. Então, por que eu precisei dessa glicose que estava no meio ambiente, que estava no meio de cultura? Porque eu preciso ela aqui para formar uma moeda energética que vai ser utilizada dentro do meu metabolismo para manter a minha célula viável, para manter a minha célula bacteriana viva. Algumas bactérias não fazem essa obtenção de uma forma um pouco diferenciada, sim. Então, na respiração aeróbica, por exemplo, o processo onde os compostos orgânicos são completamente degradados e o oxigênio é o receptor final de elétrons, né? Então, só voltar um pouquinho para mostrar para vocês aqui. Então, no processo, a fermentação é um processo aeróbico. Então, o oxigênio ele é necessário como receptor final de elétrons, né? Então, aqui de toda esta cadeia de eventos para formar o ATP. Alguns micro-organismos eles não precisam de oxigênio, né? Que a gente chama de respiração
anaeróbica. E aí o aceptor final de elétrons no final vai ser um outro composto que não o oxigênio. Então a respiração anaeróbica é o processo no qual os compostos orgânicos são completamente degradados, e aqui continua sendo nutrição bacteriana, continua sendo fisiologia. Só que quem vai estar responsável por essa degradação é um grupo de enzimas, e a molécula aceptora no final é uma molécula diferente do oxigênio. O aceptor de final de elétrons pode ser uma outra molécula diferente do oxigênio, né? O oxigênio, ele tem as suas importâncias, inclusive na patogênese, inclusive na degradação de micro-organismos. Então, por exemplo, as células do sistema imunológico, elas destroem determinados micro-organismos. Por exemplo, uma célula fagocítica, ela destrói por processos oxidativos, né? Então, o oxigênio, por que ele é letal para alguns micro-organismos anaeróbios? Não esqueça que estamos falando de respiração anaeróbia. Por que eles são letal? Porque eles têm a capacidade de eliminação ou capacidade limitada de eliminar produtos metabólicos do oxigênio. Não esqueça que quando eu quebro moléculas complexas em coisas mais simples, eu vou formar outras moléculas, e algumas dessas moléculas são tóxicas. Então, o oxigênio que eu estou utilizando lá na respiração aeróbica, ele produz subprodutos que eu tenho que ter a capacidade fisiológica de eliminá-los, né? Quais são esses produtos do oxigênio que a gente chama de espécies reativas de oxigênio? Então, quando o oxigênio é reduzido, eu posso ter um ânion superóxido, eu posso ter um peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que nós conhecemos, e ele é altamente tóxico para a célula. Ele precisa ser eliminado, senão a célula é degradada. Acabei de falar para vocês que uma célula fagocítica usa os produtos do oxigênio, de redução do oxigênio, para eliminar micro-organismos, tá? Então, ele é tóxico para a célula. Então, por que o oxigênio é letal para os anaeróbios? Porque ele não tem essa capacidade de eliminar essas substâncias que são prejudiciais. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma coisa importante que eu preciso entender é: eu preciso oferecer todas as condições ideais para o meu micro-organismo conseguir se desenvolver. E quais seriam essas condições ideais? Vejam só, no meu meio de cultura, né, ou na minha estufa que eu estou colocando o micro-organismo, então lá na minha placa, eu estou oferecendo para o micro-organismo nutrientes no meio de cultura. A minha estufa, eu estou oferecendo temperatura adequada. O meu meio de cultura, quando eu preparo, eu me preocupo também com pH, porque ele precisa estar dentro de um pH satisfatório para o micro-organismo se desenvolver. E lá dentro da minha estufa, além da temperatura, eu tenho que oferecer uma atmosfera de oxigênio. Se o meu micro-organismo for anaeróbio, ou seja, ele não precisa ou ele não se desenvolve na presença de oxigênio, a simples presença de uma atmosfera de oxigênio vai fazer com que ele não se multiplique, com que ele não cresça, né? Então vamos tentar acompanhar aqui. Então eu coleto uma amostra biológica de um sítio infeccioso, onde quem está causando a infecção é um micro-organismo anaeróbio. Eu transporto ele na presença de oxigênio, eu coloco ele no meio de cultura e coloco dentro de uma estufa que tem a presença de oxigênio. Eles não irão crescer. Por quê? Porque o oxigênio vai permitir, olha, eles são anaeróbios, eles não crescem na presença de oxigênio. Então é mais uma preocupação que eu tenho que ter com o meu micro-organismo, senão ele não vai se desenvolver. Eu tenho que dar a temperatura adequada, eu tenho que dar nutriente adequado, eu tenho que dar uma atmosfera de oxigênio adequado. Por isso que os micro-organismos, eles recebem uma classificação quanto a essa atmosfera de oxigênio, né? Então esses tubos aqui são representativos das atmosferas de oxigênio. Então olha só, os aeróbios estritos, ou seja, esse aeróbio ele cresce na presença de quem? De oxigênio. Não esqueço que aqui eu tenho o meio de cultura e aqui eu tenho uma atmosfera que contém oxigênio. Então o aeróbio estrito, ele cresce somente na presença de quem? De oxigênio. Então a gente vê que ele se desenvolve onde? Onde tem mais oxigênio. Então, se eu sei que determinado patógeno que eu quero encontrar, ele é aeróbio, eu tenho que oferecer uma estufa, um ambiente para ele se desenvolver que tenha a presença de oxigênio. Quando eu tenho um micro-organismo anaeróbio estrito, é que ele não cresce na presença de quem?
de oxigênio, né? Olha, por que ele foi aqui para o fundo do frasco? Porque aqui tem pouco oxigênio, né? Então ele é estrito, ele não cresce na presença de uma grande quantidade de oxigênio. A minha preocupação é oferecer para esse micro-organismo uma atmosfera em que tenha a ausência de quem? De oxigênio, já que ele é anaeróbio. Eu tenho micro-organismos que são mais versáteis, ou seja, tendo oxigênio ou não tendo, eles conseguem se desenvolver. E esse nós chamamos de anaeróbio facultativo. Como a gente pode ver aqui pela imagem, ele cresce tanto na presença de oxigênio quanto na ausência de oxigênio. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre patogênese do micro-organismo, né? Nós precisamos entender que o que nós queremos encontrar numa amostra biológica advinda de um processo infeccioso é o agente patogênico. E este micro-organismo anaeróbio facultativo, ele é muito versátil. Ele consegue crescer tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. No nosso corpo, onde tem os sítios infecciosos, nós temos alguns tecidos que têm a presença de oxigênio e outros que têm ausência ou estão presentes em grande quantidade. Então, vou dar um exemplo. Sítio pele. Pele, contato contínuo com a atmosfera, consequentemente com oxigênio. Então, o que é que se desenvolve na pele? Micro-organismos que precisam de oxigênio. Quando eu vou adentrando para tecidos mais profundos ou para órgãos profundos ou para determinadas cavidades, eu lá não tenho essa presença de oxigênio ou o oxigênio está em pequena quantidade. Então, aí seria um ambiente que qual micro-organismo vai se desenvolver? O que não precisa, ou seja, que não precisa de oxigênio, que é o anaeróbio. Agora, o anaeróbio facultativo, ele se desenvolve, como a gente pode ver aqui, tanto na presença quanto na ausência. Então, não interessa se é da pele ou se é num órgão mais profundo, se é numa cavidade, ele terá a capacidade de se desenvolver. O oxigênio não será um problema para ele, né? Então, por isso que eu digo que o anaeróbio facultativo ele é mais versátil. Eu posso encontrar ele em diversos sítios, em diversos locais, causando o processo infeccioso. E eu tenho o anaeróbio aerotolerante, né? Ele é anaeróbio, ou seja, ele não gosta de oxigênio, não cresce na presença de oxigênio, mas ele é aerotolerante, ou seja, ele tem uma certa tolerância. Então, qual é a diferença do anaeróbio aerotolerante para o aeróbio estrito? Aliás, para o anaeróbio estrito. É que esse aqui ainda cresce, né? Mas a gente vê que o crescimento dele não é tão grandioso, não é tão satisfatório. Então, mais uma questão importante para nós vermos é essa questão da atmosfera de oxigênio. Porque se eu faço tudo certinho, dou nutriente, dou pH, dou temperatura, mas eu não ofereço uma atmosfera adequada de oxigênio, o meu micro-organismo não vai se desenvolver. E talvez eu dê um resultado como uma cultura negativa, então não cresceu o micro-organismo, mas não cresceu por quê? Porque não era porque ele não estava presente na amostra, foi porque eu não dei todas as condições adequadas para o seu crescimento. Então isso também nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós somos induzidos a erro.